pessoas não sabem o que é geopolítica. Não sabem. A gente podia até começar Podemos. por isso. O que é geopolítica? Olha, a própria palavra... Não, primeiro vamos falar do significado genérico da palavra. Quando você fala em geopolítica, as pessoas pensam em... tá falando de política internacional, de relações internacionais. E ela é usada dessa forma, na maior parte das vezes. Sistema internacional, política internacional, questões estratégicas. Mas geopolítica, tecnicamente falando, ou mais precisamente, não é isso. É a combinação de dois conceitos importantes, que é a geografia com a política. Certo. E como que a geografia afeta a política? Então, a geopolítica é uma teoria que tenta explicar como que os espaços, como que lugares criam certas realidades políticas, certas causalidades históricas na política. Então, basicamente, assim, de um jeito simplista, dá pra gente dizer que a geopolítica vai mostrar para nós o contexto que existe na nossa vida e como que esse contexto, né, esse tabuleiro, essa base, essa realidade vai explicar a nossa realidade política. Mas eu vejo também nas suas aulas, nos seus vídeos e na sua participação aqui, que a história está muito presente também. Você não tem como entender geopolítica se não for lá atrás no tempo e entender o que aconteceu, o movimento dessas populações, antigos tratados e tudo mais, né? Então fantástico isso, né? Porque assim, né? As coisas elas acontecem num tabuleiro. E elas acontecem numa realidade. Nós estamos aqui nessa realidade. Qual o tamanho dessa mesa? Hoje ela era desse tamanho. Porque o estúdio do Vilela era desse tamanho. Exato. Daqui 2 anos, isso daqui é gigantesco. Exato. Uma mesa daqui até ali, uma mesa do Putin sentado com o Macron ou com o chanceler alemão, a distâncias. E aí o tamanho do tabuleiro cresceu. E a história vai mudar, porque tem territórios diferentes, tem coisas que vão acontecer nesse espaço. Tecnologia vai alterar a geopolítica. Porque que a internet mudou muita coisa, né? Porque muda os espaços, muda a nossa realidade. Eu não sei se na outra vez que eu estive aqui, eu dei o exemplo de que se a gente estivesse aqui nesse lugar e tivesse menos 20 graus, você não estaria vestido assim. Você falou isso. E nem eu aqui. Se isso daqui fosse escuro e eu não conseguisse te ver, eu provavelmente precisaria de um equipamento para conseguir te enxergar. Uma iluminação. A tecnologia está mudando essa realidade. O frio ou o calor extremo precisam ser modificados para que eu e você consigamos sobreviver ou viver em harmonia num lugar. Então, a tecnologia ela vai alterando a geografia, ela vai alterando o nosso ambiente. Claro que essa discussão ela tem um lado polêmico ou assim, que incomoda muita gente, que é, mas você está dizendo que o contexto está dado. Então quer dizer que o destino está resolvido também. Porque se você está limitado por essa realidade, como é que você se liberta dela, entendeu? E não é isso. Porque vem a tecnologia e muda aquela realidade. O Brasil tem uma história dessa. Costumes. Você altera o solo, por exemplo. A tecnologia alterou o solo do Cerrado brasileiro. Essa é uma grande transformação tecnológica que mudou uma realidade. Faz um país que não produzia petróleo, de repente produzir... Isso, os Estados Unidos, com o xisto. O petróleo de xisto, o gás de xisto, que é uma nova tecnologia, um jeito de explorar petróleo, não da maneira convencionais, com grandes poços, mas quantidades de petróleo menor colocadas em rochas, mas você precisava da tecnologia para extrair esse pouquinho que estava no meio das rochas. Tecnologia que mudou isso. Tecnologia de transporte. Exato. Você navegava a vela. Você estava sujeito ao quê? Aos ventos. Aí você tem a propulsão a vapor, mudou a relação que nós temos com a geografia, com as rotas que a gente pode fazer. Eu só podia fazer a rota que o vento permitisse que eu fizesse. Com o barco a vapor, não. E aí, com um super barco numa velocidade mais rápida, todas as tecnologias vão mudando. As rotas de navegação, se a gente pensa na navegação oceânica pelo mundo, você vai fazer o caminho das Índias. Você vai dar uma volta por baixo da África para subir, para chegar lá. A hora que você constrói o canal de Suez, acabou. Aí vai lá da Rússia com Alasca. Que se mudar, se derreter o Ártico e você conseguir navios quebra-gelo que existem, que vão abrir um caminho no gelo, você vai ter uma outra rota diferente. A tecnologia vai alterar os meios de transporte, vai alterar a relação que a gente tem com o meio ambiente, a relação que a gente tem com a realidade física, não só do ponto de vista de transporte, mas econômico, cultural,
sobrevivência, oportunidades, negócios, riqueza. Toda vez que alguém fala de petróleo, fala de recursos naturais, fala de agricultura, fala de minério, isso é pura geopolítica. Exato, né? Porque são as coisas da natureza que estão ali para fazer um efeito na nossa realidade. Agora tá essa luta, essa corrida por baterias mais baratas e mais potentes. Imagina alguém descobre alguma aí estão usando um recurso natural, que é o lítio. E aí ele tem em determinados lugares. E aquele país que tinha um recurso natural que não era importante antes, de repente se torna mega importante. Aí a frota tá ficando cada vez mais elétrica dos carros. Isso. Começa a ter uma mudança de poder também, que era do recurso natural que estava localizado, que era o petróleo, e a gente deixa de ter o petróleo. O petróleo não foi o recurso natural mais estratégico e importante da história do mundo sempre. A gente teve que descobrir a existência do petróleo, o uso dele e os seus milhões de desdobramentos, não só como combustível, mas como outros produtos, né? Plástico, etc. Então, o petróleo acaba virando um ativo natural estratégico, que não era. E isso começa a dar poder para aqueles países que têm muito petróleo. Quando a gente fizer a transição para fora do petróleo, o novo recurso natural, e se a gente fizer uma transição, vamos supor, para a energia nuclear, e aí o urânio é o grande recurso. Quem tem mais urânio vai ser mais importante do que quem tem o petróleo. Então, a geopolítica ela está sempre olhando para essas mudanças de rota e de recurso. E o recurso não é só natural, tem um recurso de capital. Que tipo de capital? Sei lá, você criar invenções ou cérebros pensantes capazes de construírem riqueza. Hoje, você tem a indústria da tecnologia muito importante. Por quê? Porque nós estamos na era da comunicação, era digital. Então, aqueles países que conseguirem criar as melhores empresas de tecnologia têm uma vantagem de capital. Isso é uma vantagem geopolítica. Parte da disputa entre Estados Unidos e China se dá por esse avanço de quem vai dominar isso. Nanotecnologia. As novas tecnologias. Rede neural. Robótica, AI. Exato. A inteligência artificial. Então, e você tem players novos agora. Você tinha países e agora você tem mega corporações também. Donas do Facebook, o Meta lá, que tem um poderio de decisão maior que muitos países, né? E não só em capital, mas como ele carrega os dados das pessoas. Eu estava vendo, não sei se foi um vídeo seu também, essa discussão sobre o 5G, né? Isso é muito importante. Muito importante, que a China, o pessoal tem medo... Qual que é a empresa? A Huawei. O pessoal está com medo de deixar ela entrar porque ela vem com a vantagem do 5G, mas também... E aí a Rússia, pela proximidade da China, prefere a China do que os Estados Unidos entrar com o 5G. Então tudo isso não é só quem tem a tecnologia melhor. É quem eu vou me aliar, quem eu vou deixar entrar. Cara, é muita coisa. Porque o que a gente tem que entender? Que a relação humana, ela não é pacífica. E isso é uma premissa básica para entender a geopolítica. Porque você vai falar assim, não, mas por que faz diferença o outro ter mais recurso que eu? Porque existe escassez. Quando existe escassez e eu preciso daquele recurso, eu vou brigar com você. Você não vai virar e me dar a sua comida se você corre o risco de passar fome. Então nós vamos brigar por aquela comida. Nós vamos brigar pelo território mais fértil, que produz mais comida. Parte do que nós vamos falar hoje sobre a Ucrânia... Tem a ver com isso. Absolutamente. Gás natural. Isso, tem a ver com aquecer a sua casa no inverno, você sobreviver no frio, a sua indústria funcionar, você ter eletricidade, você ter comida. Então... Mas é isso que é fascinante. A gente...